Mais uma vez, muito obrigado, ao pastor, ao conselho da igreja, aos irmãos que vieram realmente com o desejo de aprender, de colher um pouco daquilo que nós temos recebido do Senhor, oportunidade de estudar, de ler, de pesquisar, de escrever e de compartilhar, aquilo que realmente enriquece. Contar histórias e ouvir história é algo que é muito importante. Na verdade, eu não sou um teólogo histórico, na área de teologia histórica. A minha área de especialização, a minha área de paixão, de alegria, é teologia sistemática. Eu fui professor de teologia sistemática durante 13 anos e meio, no seminário presbiteriano Brasil Central, extensão Rondônia, lá em Paraná. E na verdade, eu trabalhei apenas 4 anos e meio, para ser exato, 4 anos e meio, como professor na área de teologia histórica, dando todas as matérias do Departamento de Teologia Histórica da Faculdade Metodista, lá de Porto Velho, um campo avançado da UMESP de São Paulo, a Universidade Metodista de São Paulo, em Porto Velho. Então, lá que eu comecei a desenvolver algumas coisas, e em 2017, quando houve a celebração dos 500 anos da Reforma, graças ao pastor Antônio Lúcio, atualmente está pastoreando a IRB, Igreja Reformada do Brasil, de Caruaru, ele me convidou para participar de um projeto, pouco antes disso, foi 2015, 2016, ele me convidou para que em 2017 nós estivéssemos palestrando junto com um projeto da IRB de divulgação da fé reformada, etc., no Brasil. Então eu tive a oportunidade de começar a retomar aquelas notas de aula, os esboços de aula, dar uma melhorada, pesquisar um pouco mais e preparar palestras. E essas palestras acabei empolgando e escrevendo um pouco mais, lendo um pouco mais, pesquisando um pouco mais, e Deus começou a abrir as portas, e aí o meu mestrado, inclusive, mudou até de área, Então, de teologia sistemática, resolvi migrar a pesquisa para teologia histórica. Inclusive, esse tema nosso hoje é o tema da minha dissertação, o tema da minha pesquisa, embora hoje nós vamos abordar um pouco mais amplo o assunto, porque a minha pesquisa especificamente é sobre a influência de Calvino na formação acadêmica dos pastores de Genebra. Então, o recorte é um pouco mais preciso, e nós falaremos hoje um pouco mais amplo, porque a história precisa ser contada com um pouco mais de detalhes antecedentes, dos resultados e o que veio depois disso, Então, preparemos agora um pouco mais para história. Mineiro, apesar que eu não sou mineiro, eu sou neto de mineiro, casado com mineira, a família da minha esposa, todos são mineiros, inclusive da região de Tarumirim. Conheci um irmão aqui que é nascido lá em Tarumirim, Minas Gerais, e a turma é de lá. E aí os mineiros só gostam de contar causo, Não sei se você sabe disso, Vamos contar um causo, prosear um pouquinho, contar umas histórias, E aí é isso que nós vamos fazer, contar história. E história é muito importante, porque a história, quando nós a vivemos, ela é experiência, Então, quando nós vivemos a história, isso chama-se experiência. Quando pessoas vivem a história, são recordações, e também são experiência. Nós amadurecemos, aprendemos, nós criamos discernimento, nós somos habilitados a discernir os tempos a partir da história. Então, por isso que ultimamente alguns movimentos, algumas ideologias políticas têm travado uma batalha de narrativas, porque a história são a narrativa correspondente aos fatos, e o que você às vezes vê nada mais é do que a narrativa de algumas pessoas, de alguns jornalistas, de alguns grupos políticos, contando os fatos a partir da experiência e da teoria que eles abraçam, inclusive divorciando da realidade e dos fatos. Então, esse é o grande desafio. Por isso, história se faz com documentos. Então, se você quer trabalhar história, precisa de documentos. Por causa disso, então, Deus tem me despertado, Durante um bom tempo da minha vida, sempre gostei de aprender. Minha mãe, ela tem uma frase que eu gosto muito dela, ela diz assim: conhecimento não ocupa espaço. Então aprenda. Esses dias atrás eu escrevi numa das minhas redes sociais, falei para a moçada, os jovens, aprendam latim,
Em vez de ficar lá no Free Fire, lá 2, 3, 4, 5 horas, em vez de você virar um final de semana toda, fazendo aquelas jornadas de seriado, né, de séries de filme, nada contra quem gosta de filme, eu gosto de filme, assisto filme com a minha família, temos nosso dia, mas nós temos um dia e horário na semana para isso, né? E no máximo de 1 a 2 filmes, ponto, que a gente assiste por semana. Agora, pegar um seriado inteiro, uma temporada inteira e assistir... Peraí, então assim, acho que nós temos que ter qualidade. E para isso nós temos que aprender, conhecer, estudar e aprender. Com isso, precisamos de mais tradutores, nós precisamos de gente que leia, que estude, que pesquise, que traduza, né? Nós temos que trabalhar de fontes, nas fontes primárias. Então, a reforma, dos antecedentes intelectuais da reforma, alguém estava conversando comigo no intervalo, de fato foi o Renascimento. E dentro do movimento Renascimento surgiu o humanismo. E uma das temáticas, uma das ênfases do humanismo foi ad fontes, ou seja, o retorno da pesquisa, do estudo, do conhecimento nas fontes. Porque o que nós temos muito hoje é leituras de releituras, interpretações e interpretações por vezes revisionistas, né? Comprometidas com ideologias, etc. Tem muita gente que na faculdade conhece Calvino dos livros do MEC, que é uma aberração aquele negócio, né? Ou conhece o calvinismo a partir de Max Weber, espírito capitalista, né? Pronto, e mal nunca nem leu, viu citar, viu alguém fazer um esboço, uma caricatura e eu conheço o calvinismo é um negócio ruim, né? E pronto. E nós precisamos conhecer as coisas a partir das fontes. Bom, vamos lá. A nossa temática, então, hoje é a influência de Calvino na formação da companhia de pastores. Então, ontem nós falamos de Calvino influenciando a formação institucional da Igreja de Genebra. Eu deixei de falar muita coisa, porque eu fiz o recorte apenas para a organização, a influência de Calvino no surgimento institucional, de como que Farel e os demais reformadores, quando Calvino chega em 36, eles pegam a igreja que não tinha uma proposta, não tinha uma estrutura, não tinha uma organização, não tinha documentos, não tinha nada. Eles não sabiam para onde ir, o que fazer, eles sabiam simplesmente que precisavam pregar a palavra. E quando são expulsos em agosto de 1538, e os síndicos, o pequeno conselho, recontrata os ex-monges e ex-padres, eles destroem tudo que Calvino e Farel e os outros 2 colegas tinham construído durante o breve período de quase 3 anos. E perdeu-se tudo. Calvino vai para Estrasburgo, fica lá de outubro de 1538, e retorna para Genebra em agosto de 1541. Durante esse período, Genebra entra em caos, vira um caos aquele negócio, nós vimos ontem. E agora é necessário que ele volte. Isso foi importante, a providência de Deus fez algo fantástico, amadureceu o nosso Calvino, né? Calvino, ele foi para Estrasburgo, e Estrasburgo fez bem para Calvino, mas um historiador diz que em Estrasburgo se beneficiaram beneficamente dos dons de Calvino. Então houve uma troca de dons, de benesses, né, de benefícios da graça de Deus entre aqueles homens. Quando ele retorna agora, ele começa novamente um projeto, e o grande detalhe que nós vamos ver é que o documento, já mencionei ele ontem, as ordenanças eclesiásticas de 1541 são decisivas. Eu disse que o documento mais importante no projeto, no programa de reforma de Calvino em Genebra, chama-se Ordenanças Eclesiásticas de 1541. Nós estaremos desenvolvendo. Bom, em primeiro lugar, nós precisamos observar que Calvino era pastor. Já disse isso ontem. Então, lembrando que a nossa palestra hoje é um desdobramento da de ontem, né? Há uma continuidade. E quando depois alguém for assistir essa sequência, por favor, siga a sequência, senão vai ficar meio truncado. Exige um desenvolvimento lógico histórico, cronológico, né? Bom, Calvino era pastor. Obviamente, ele quando inicia a sua carreira estudantil, o sonho dele era de ser um humanista. E ele era um humanista cristão. Diferente dos humanistas seculares, como Erasmo e Roterdã e outros tantos.
O sonho dele era ser um humanista e de ser um escritor e de ganhar a vida e fazer sucesso, e naquele momento era a grande expectativa de todos os reformadores. Zwinglio também começou curiosamente da mesma forma, sonhando em ser humanista, trocou cartas com Erasmo de Roterdã, procurou ter intercâmbio, encontrou com Erasmo inclusive 2 vezes. O próprio Calvino também foi uma vez ao encontro de Erasmo em Basileia, e quando ele chega lá, à casa de Erasmo de Roterdã, em Basileia, Erasmo olha para ele e fala assim, que Erasmo já era um homem idoso, já era um homem bem maduro, e Calvino chega lá com seus 20 e poucos anos, e Erasmo trata ele com certo desdenho. Foi uma decepção muito grande para Calvino, né? Mas o detalhe é que Calvino, ele agora, quando ele assume o pastorado, tanto no primeiro momento, de 1536 a 38, como no segundo momento, de setembro de 1538 até a sua morte, em 1564, Calvino, ele se vê pastor. Ele age como pastor, ele age como um jurista, ele age como um professor, ele age como alguém que atuou na ação social na cidade, ele age como um apologeta, ele age como um tradutor, ele age como um escritor, mas Calvino, antes de tudo, ele era pastor. E é interessante porque as pesquisas mais recentes, elas têm apontado nessa direção, porque se você pegar a literatura mais antiga, especialmente as literaturas calvinianas, né? São chamadas pesquisas calvinianas, é meio esquisito, mas é isso mesmo, pesquisas calvinianas de 1970 para trás, e especialmente as do início do século XX, e algumas do final do século XIX, todas elas vão fazer produção literária, pesquisa, com ênfase na intelectualidade de Calvino, Calvino humanista, Calvino pensador, Calvino aquele que produziu muita literatura. Mas recentemente tem se feito um redirecionamento nas pesquisas, e aí Calvino tem sido visto como sendo o pastor. O próprio Joel Bick, né, que é fundador e presidente do Puritan Seminary, seminário puritano lá em Grand Rapids, Michigan, nos Estados Unidos, ele escreve o seguinte: a obra de Calvino como um pastor de seus respectivos rebanhos tem sido matéria de crescente interesse acadêmico nos últimos anos. Biógrafos e historiadores igualmente têm percebido o profundo foco pastoral que caracterizou seu trabalho em Genebra e em Estrasburgo. Quanto mais suas cartas são lidas e seus sermões e tratados ouvidos com atenção, mais se reconhece um pastor que carregava os fardos, esperanças e medos de seu povo sobre o seu coração. Isso é muito interessante. Um outro teólogo muito conhecido, e na minha opinião, se você perguntar assim, qual é o melhor teólogo sistemático hoje no mundo? Na minha opinião, chama-se Sinclair Ferguson, tá? Esse cara aqui, nós temos alguns livros dele em português. E ele diz o seguinte a respeito de Calvino. Ele publicou um livro pela Banner Truth, chamado The Pastor and Teacher, né? The Pastor and Teacher, pastores e mestres. E esse livro ele aborda sobre Calvino, Knox, John Owen, e ele faz então uma abordagem de como que esses homens, apesar de serem gigantes intelectuais, homens de grande influência teológica, homens de grande impacto social, cultural, mas antes de tudo eles eram pastores, né? E é muito interessante o que ele escreve sobre Calvino. Ele diz assim: para mim, Calvino tem sido o modelo do que deveria ser um ministro do Evangelho em uma congregação local. A cada 2 semanas ele pregava provavelmente 8 sermões, e na outra semana provavelmente 5. Ele aconselhava, mas entendia que o aconselhamento surgia das crises de emergência que ele era capaz de ajudar, ou quando, sob o ministério da palavra, toda a sujeira e lodo dos corações humanos vinham à tona. Eu sinto que a igreja precisa desesperadamente voltar para a centralidade do ministério da palavra que caracterizava a pregação de Calvino e o seu pastorado. Então é muito interessante você ter atualmente grandes teólogos, pensadores, pesquisadores, escritores preocupando em realmente apontar para aquilo que era o essencial em Calvino, o seu ofício pastoral, o seu exercício pastorado. Calvino, então, entendendo o pastorado a partir das Escrituras,
e a importância da palavra para a igreja. Por isso que o reverendo Wesley foi muito feliz de, na sua primeira exposição, ele falar como um ponto essencial do calvinismo a palavra. No calvinismo, tudo gira em torno da palavra, todo conhecimento, toda a nossa epistemologia, toda a nossa formulação teológica, toda a nossa pesquisa, toda a nossa espiritualidade, toda a nossa organização, ela se detém na palavra. Nós não estamos preocupados com teorias sociológicas, nós não estamos preocupados com as modas dos tempos, nós não estamos preocupados. Por isso que o calvinismo tem atravessado séculos, culturas, políticas, perseguições, e tem se mantido como sendo um esteio e um basilar, sustentáculo de tudo aquilo que é a fé cristã. Permita-me citar uma declaração, uma confissão de Twitter. A fonte está no Twitter, né? Pastor Mark Ellis, eu não sei quantos conhecem ele mora em Atibaia, ali interior de São Paulo, e o Mark Ellis, ele é membro da primeira igreja batista de Atibaia, e apesar de ser batista, ele é hoje considerado o maior pesquisador, um dos líderes do movimento remonstrante dos arminianos lá do século 17, que inclusive quando Jacobus Arminius morreu, ele foi substituído por um dos seus discípulos chamado Simon Episcopius. Mark Ellis, americano, de Nebraska, nos Estados Unidos, mora no Brasil há mais de 20 anos, missionário, aposentou agora. Ele é o maior pesquisador no pensamento de Simon Episcopius. A tese de doutorado dele é sobre o pecado original segundo Simon Episcopius, o discípulo e substituto, principal substituto de Jacobus Armínio, e ele foi o tradutor do latim da Confissão Remonstrante de 1621. Então ele é um cara academicamente muito bom. Eu tive o privilégio de conhecê-lo, comprar alguns livros dele, e quando estava morando em São Paulo, em 2018, Deus providenciou que eu fosse à casa dele, né? Não era nem plano, realmente foi providência mesmo. A Renata do presbítero César Miranda, lá de Belo Horizonte, eu estava lá em Belo Horizonte, visitando minha cunhada caçula, né, a família dela, e ele falou assim: vocês vão passar aí para Atibaia? Vamos. Então você poderia passar lá na casa do pastor Mark e entregar uma encomenda? E eu falei assim: Mark é o Mark Ellis. Ela falou: eu falei: eu conheço ele só de rede social, já comprei livro dele, tal, etc, material, e providência de eu encontrei com ele. Bom, então estou situando quem que é a pessoa. Mark Ellis, ele escreveu no Twitter dele, ele diz assim: em todos os grandes momentos, um arminiano, pesquisador de Simon Episcopius, tradutor de obras arminianas, e ele disse assim: todas as vezes em que houve grandes crises na ortodoxia cristã, foram os calvinistas que seguraram as cordas. Eu comentei: obrigado pela honestidade intelectual. E é verdade, porque os verdadeiros calvinistas, eles estão submissos à autoridade da palavra, porque nós cremos que a palavra é o próprio Deus falando conosco, palavra inspirada, e nós nos submetemos a senhorio daquele que é Senhor de todas as coisas. Então nós tememos e trememos diante dele, porque nós andamos corandelm, nós andamos diante de Deus com a nossa consciência de que estamos fazendo tudo para a glória dele. Então essa é uma preocupação muito grande. Então o Sinclair Ferguson continua dizendo: aqui está um homem totalmente comum, que nunca ouviu uma risada em sua igreja, pacientemente abrindo as escrituras. Isso transformou vidas no sentido pastoral e deu à multidão de homens jovens a coragem para serem mártires pelo evangelho. Estamos clamando por ministérios assim, simplesmente ministros com congregações locais que alimentem o povo de Deus com a palavra de Deus. E no fim das contas, era tudo o que Calvino pensava estar fazendo. Ele era um pastor local. Ponto. Nós não sabemos o que Deus vai fazer com o que nós pregamos. Nós não sabemos como que a palavra vai impactar os nossos jovens, como a palavra impactará os nossos filhos, como a palavra impactará os nossos ouvintes ou aqueles que nos visualizam pela internet.
Como o pastor Esli mencionou, o caso de Abel Sampton, Charles Rod estava pregando na aula inaugural do seminário, e ele estava pregando sobre a importância de preparar-se com o fundamento do Evangelho, antes de pregar o Evangelho àqueles que são povos pagãos. Ou seja, você precisa ensinar o conceito de pecado, de queda, de Adão, de inimizade contra Deus, para que esses conceitos básicos estabelecidos, você possa então construir a história da salvação e dizer a má notícia: todos pecaram, estão destituídos da glória de Deus, e a boa notícia ser anunciada, mas a graça de Deus nos salva por causa de Cristo Jesus. Então esses conceitos, graça, pecado, queda, inimizade, ira, salvação, precisam ser estabelecidos. E Simon, ouvindo essa pregação, ele disse: eu preciso ser missionário, eu preciso pregar o Evangelho. De início, inclusive, só uma curiosidade, ele não viria para o Brasil, ia para a Bolívia, mas a bondade de Deus, a junta de Nova York falou: não, nós queremos que você vá para o Brasil. E ele veio meio contrariado, porque ele queria ir para a Bolívia, né? Mas veio para o Brasil, e ele disse: estou aqui, e veio trabalhar. Bom, então Calvino era um pastor local, ele era um servo, ele estava ali preocupado em trabalhar a vida das pessoas que Deus tinha colocado sob o seu cuidado. E isso é algo importante, porque às vezes, como pastores, nós ficamos preocupados assim: quantas pessoas nós vamos alcançar, quantas pessoas nós vamos influenciar, quantas pessoas nós queremos fazer com que o nosso ministério marque a vida delas. Não, a nossa preocupação é: todos aqueles que Deus tem colocado sob o meu cuidado, eu preciso pastoreá-los da melhor forma possível. Eu preciso cuidar do coração deles, do sofrimento deles, eu preciso orar com eles, chorar com eles, preocupar com eles, me alegrar com eles, me realizar com eles, crescer com eles. Essa é a nossa preocupação. Nós somos pastores de ovelha, pastores têm que ter cheiro de ovelha, e nós precisamos ter contato com as nossas ovelhas. Às vezes algumas pessoas falam assim, pela internet: você é meu pastor. Eu falo assim: eu não sou seu pastor não. Talvez o que eu estou ensinando lhe sirva, talvez o que eu estou pregando lhe abençoe, talvez o que eu estou escrevendo esclareça o seu entendimento e ajude no seu crescimento, mas o seu pastor é aquele camarada que está todo mundo lá no púlpito, aquele camarada que visita você, que bebe café com você, que se preocupa com você, que ora com você, que ora por você. Esse é o seu pastor, não sou eu. As minhas ovelhas estão lá em Teoflotone, estão lá sob o meu cuidado, elas são minhas ovelhas. Eu não sou pastor de internet. Então nós precisamos deixar bem claro essas coisas. Calvino, ele escrevia cartas, Calvino, ele mandava livros, Calvino, ele estava preocupado com pessoas que viajavam, iam até Genebra, mas ele deixava bem claro: vá cuidar das suas ovelhas. E as pessoas que iam se aconselhar com ele, ele dizia: procure o seu pastor. Ele sempre deixou isso muito claro, e orientava as pessoas nesse sentido. Bom, vamos lá. Da chegada de Calvino em Genebra, nós precisamos só lembrar algumas coisas. Primeiro, os pastores que ele encontra lá, com exceção de Saunier, de Fromme e de Farel, que eram realmente protestantes, os demais eram ex-padres e ex-monges. Então eram homens que, na sua maioria, nem eram convertidos, eles não conheciam o Evangelho, mas eram homens que estavam nos púlpitos pregando, eram homens que estavam ensinando. E é interessante porque Calvino, escrevendo a Marquior, né, se é assim que pronuncia o nome do cara, ele diz o seguinte: olha, ele desabafa: eu estou muito triste, muito aborrecido, porque aqui em Genebra, quando ele tinha acabado de chegar em 1536, as pessoas estão muito mais preocupadas em nos reconhecer como pregadores do que como pastores. Talvez hoje a gente faça: mas o pastor é pregador e o pregador é pastor. Naquele momento, estes homens não tinham o conceito de pastor que nós temos hoje. A tarefa destes ex-padres e ex-monges eram simplesmente de chegar domingo de manhã, ler uma homilia, um trecho de um sermão antigo, ler. Às vezes eles nem mesmo pregavam, nem se davam o trabalho de preparar o sermão, pegavam um sermão e lia. Nada contra ler sermão, ou ler sermão de alguém que já foi pregado, nenhum problema, mas eles não tinham nenhuma paixão, era uma leitura retórica de uma peça.
E liam e pronto. E durante a semana, nada. Não visitavam, não aconselhavam, não cuidavam das pessoas, não se preocupavam com a situação moral, nada, nada. Então, quando ele fala, as pessoas estão mais dispostas a nos ver como pregadores, ou seja, como pessoas que ficam ociosas a semana toda e vêm no domingo só pela manhã pregar um sermão. E a próxima tarefa é o próximo sermão de domingo que vem, do que como pastores, porque no conceito de Calvino, pastor é aquele que cuida de ovelhas, é aquele que vive com as ovelhas, é aquele que se preocupa, se alegra e sofre com as suas ovelhas. Essa era a chateação dele, na chegada dele lá. Bom, então, estes homens foram exceção dentre outros 15 que eram apenas meros pregadores de domingo, mas que não viviam a realidade das ovelhas. Calvino, inclusive, numa carta que ele escreve em 1538, pouco antes de ser expulso, ele começou a ter embates, não só com os magistrados, os 4 síndicos, mas ele começou a ter embates também com os colegas pastores, né? Os ex-padres e ex-monges. E em algum momento ele chegou, nessa carta, relatando a um amigo, disse assim: olha, eu cheguei inclusive numa reunião entre eles e disse assim: por favor, trabalhem pelo menos por causa do salário que vocês recebem. Se você não quer ser pastor, se você não vê sentido nisso, trabalhe pelo menos por causa do salário. Quer dizer, qualquer um faria isso no emprego. E não é à toa que, quando eles foram demitidos, ele foi odiado não só pela liderança civil, mas inclusive pelos colegas pastores que ficaram trabalhando em Genebra. Não havia uma igreja. Esse é outro ponto que nós inclusive falamos ontem. Não havia uma igreja reformada em Genebra, e não chegou a existir uma igreja estabelecidamente reformada em Genebra antes de 41. Eles trabalharam, começaram a edificar, mas a coisa não foi para frente. Mas uma igreja institucionalmente desprovida de uma identidade estruturalmente reformada. Ela não era mais católica, ela não era mais institucionalmente católica romana, mas ela não era nada. Ela não tinha uma identidade, ela não tinha uma proposta, ela não tinha documentos, ela não tinha diretórios, ela não tinha uma direção, ela não tinha nada. Terceiro, o magistrado civil, que era o pequeno conselho, não sabia, nem o magistrado sabia, nem deixava claro até onde queria uma igreja que fosse realmente reformada. Mais ou menos o que às vezes a gente vê acontecendo em alguns rincões da IPB. Ah, nós somos reformados. E aí quando a gente fala assim, reformado, então nós vamos agora praticar o princípio regulador do culto. Não, isso é radicalismo. Não, mas está no capítulo 21 da Confissão de Fé de Westminster. Não, mas a gente gosta de um culto mais dançante, mais solto, mais leve, mais aberto. Não, mas a nossa identidade diz do princípio regulador do culto, que é, nós devemos adorar a Deus com aquilo que Ele nos ordena, e não com as nossas imaginações, nossa cultura, nossa vontade, nossos gostos, mas de acordo com aquilo que Deus ordena. E aí você acaba às vezes descobrindo que alguns reformados não querem ser tão reformados, né? O grande detalhe é que isso acontece com Calvino. Quando ele começou a escrever, a produzir, a ensinar, os magistrados falaram assim: eita, nós aprovamos a reforma aqui, né? Mas não era bem isso que a gente queria. A gente não queria ser católico, mas a gente não sabe bem o que a gente quer ser. A gente sabe o que nós não queremos, mas a gente não sabe o que nós queremos. E quando Calvino e Farel começou a dizer, que tal, nós vamos ser assim, a Bíblia diz que é assim, nós vamos adorar a Deus assim, nós vamos ensinar assim, nós vamos pregar assim, as pessoas falam assim, não é bem isso que a gente quer. E aí começou a haver os entraves, os jogos políticos, as inimizades, as difamações, as perseguições, até que a coisa culminou na expulsão deles de Genebra. Os magistrados de Genebra não endossaram o programa de reforma que seus ministros lhes recomendaram. William Neff, explica que, de fato, ao longo dos anos de mudanças rápidas, os magistrados evidenciaram um desejo nada entusiasmado de instalar o tipo de igreja protestante intransigente, ou seja, que Calvino não queria negociar, ou é assim ou não é. E os caras falam assim, mas como assim? A gente que aprova o que é o que não é. Calvino não, quem aprova o que é o que não é a Bíblia.
E os magistrados falam, não, é nós que somos os censores. Imaginada por Calvino. Os magistrados mostraram a maior preocupação com os problemas políticos associados à revolução e o desejo de impedir qualquer aumento do poder ministerial. Ou seja, conforme Calvino ia pregando, os magistrados perceberam que a palavra pregada causava um impacto muito grande na consciência e no modus vivendi das pessoas, muito mais do que as leis promulgadas na canetada. Eu falei ontem aqui, leis não mudam consciência, leis não mudam coração. Então, enquanto os magistrados estavam preocupados em regulamentar novas normas civis para apenas dar uma melhorada moral em Genebra, Calvino pregando causava muito mais impacto e ele começou a ser visto como um perigo, porque as pessoas temiam a palavra, não leis de homens. E nesse sentido Calvino causou um impacto poderoso. Na verdade foi a recusa de Calvino e Farel em obedecer aos magistrados, a se abster de se intrometer na política, que levou à sua expulsão da cidade em 1538. Porque quando eles falaram, somente poderão participar aqueles que vivem vida pura, e aqueles que nós denunciarmos a disciplina, não poderão participar da ceia. E o magistrado ia lá e cancelava a disciplina. Até que houve realmente uma intervenção. Disciplinar membros nesse momento da história em Genebra era, na verdade, visto como sendo uma afronta ao poder do Estado. Então, Calvino teve a sua expulsão decretada junto com Guilherme Farel. Quando Calvino vai agora para Estrasburgo, acontece algumas coisas entre os pastores, né, em Genebra. Após ser expulso de Genebra, Calvino estando em Basileia, ele sai de Genebra, vai para Basileia, de Basileia ele vai para Estrasburgo. Então o processo foi esse. Estando em Basileia, recebeu o convite de Martin Bucer para pastorear uma igreja em Estrasburgo. Ele relata ao seu amigo Guilherme Farel, declarando que você perceberá pelas cartas de Bucer quais são as suas opiniões atuais. Ainda não tive a oportunidade de ler algumas outras questões que ele informou por escrito a Grinet. No entanto, tenho a forte suspeita de que tratam de apressar a minha ida para lá, com o que não concordarei, a não ser que seja convencido por uma grande necessidade. Porque Calvino agora ele falou assim, eu quero ficar aqui em Basileia, escrever, publicar, ter paz, dar aula na academia da Basileia, e eu não quero me envolver mais em pastorado e briga de igreja. O grande detalhe é que Deus tinha outros planos para ele através de Martin Bucer. Deus queria levá-lo para Estrasburgo, não só para que ele pudesse servir a academia de Estrasburgo, uma recente organizada universidade, um seminário teológico lá, e também a ensinar as crianças, mas o pastoreio dessa igreja francesa lá. E ele vai para lá, né? E aí ele diz, então, a não ser que houvesse uma grande necessidade. E o detalhe é que havia, de fato, uma grande necessidade em Estrasburgo. E Calvino não sabia que ele também tinha uma grande necessidade de amadurecer a sua percepção, o seu entendimento bíblico do que era o pastorado e do que é ser uma igreja reformada. Ele precisava, mas o coração dele estava fechado e machucado. Mas Deus moveu para que ele fosse para lá. E o grande detalhe foi que até onde, ele ainda diz, né? Até onde pude descobrir, a pessoa que você conhece, a gente não sabe de quem eles estavam falando, tem se empenhado ambiciosamente por meio de seus conhecidos, para abrir-lhes caminho ao ofício ministerial. Alguém estava mediando, fazendo contato com Bucer, com Farel, e tentando persuadir Calvino para que ele fosse para Estrasburgo. Bom, Calvino então ele atende o chamado de Martin Bucer, e um historiador chamado Philip Schaff, ele diz o seguinte: o breve pastorado de Calvino em Estrasburgo foi, de acordo com seu próprio testemunho, ele diz isso em várias cartas, enquanto estava lá, o período mais feliz da sua vida. Inclusive, lá ele conhece a dona Idalete e casa com ela em 1940, né? Então, assim, foi de fato o
período mais feliz de Calvino, em vários sentidos. Um pastorado tranquilo, dando aula na recém-organizada Academia de Estrasburgo, usufruindo de respeitabilidade, sem nenhum confronto com as políticas. Ele não era o pastor principal da cidade que tinha que ficar indo no pequeno conselho de Estrasburgo, quem tinha que resolver os problemas eclesiásticos, representar a igreja no assento político do pequeno conselho, era Martin Bucer e não Calvino. E Calvino estava lá feliz da vida. Ali ele foi mentoreado por Bucer, a quem Calvino considerava seu pai na fé. Bucer era bem mais velho que ele, e se tornou o pastor da igreja dos exilados franceses, tendo liberdade para escrever vários textos teológicos e, em alguns casos, reescrever alguns textos e ampliá-los. Isso é importante dentro do processo histórico. Quando ele estava lá, ele recebe informações ainda do que estava acontecendo em Genebra, e ele escreve uma carta para, se eu não me engano é Farel, e ele escreve uma carta falando do que estava acontecendo lá. Ele diz: durante o período de exílio em Estrasburgo, 4 de agosto de 1538, Calvino estava recém-chegado em Genebra. Relata acerca dos pastores que foram contratados para substituí-los na igreja de Genebra. Ele nota que a maneira que nossos sucessores, os pastores que ficaram no lugar e foram contratados no lugar de Calvino, Saulnier, Fromet e Farel, a maneira que nossos sucessores provavelmente procederão, posso conjecturar desde o início. Enquanto já interromperam, quer dizer, quebrou tudo o que estavam fazendo, interromperam completamente toda a aparência de paz pela sua própria falta de moderação, supõem que o melhor caminho a seguir seja o de despedaçar a nossa honra, pública e privadamente, com o objetivo de tornar-nos os mais odiosos possíveis. Porque Calvino estava, enquanto nesse breve período em Genebra, propôs disciplina, afastamento da ceia, a demissão de alguns pastores, e ele criou inimigos. O que esses caras chegaram? Negaram tudo que Calvino fez e fizeram política da boa vizinhança, para que agora eles, se fazendo aceitos pelo politicamente correto, usando a linguagem contemporânea, né? Eles olhassem assim: Calvino era radical mesmo, bom esse cara que está aqui agora, esse cara é amoroso, esse cara é o amor. O Calvino só tem teologia, não tem amor. Vou fazer uma piada que o Wesley sabe do que eu estou me falando, talvez o Manuel também. E aí, eles se tornaram de fato os mais odiosos possíveis, pelo menos nesse primeiro momento, né? William Naff ainda diz: alguns padres foram aposentados, mas muitas paróquias rurais tiveram que responder por seus antigos padres até 44, ou seja, mesmo Calvino voltando em 41, até 44 ainda existiram aqueles que foram contratados. Alguns foram morrendo, outros foram sendo excluídos e disciplinados, despojados, mas isso só foi possível por causa da ordenança eclesiástica, e eu vou ler alguns trechos depois, que possibilitou o processo disciplinar e a limpeza, a exclusão, a retirada desses caras do trabalho pastoral em Genebra. Então, o primeiro grande desafio de Calvino em Genebra, quando ele retorna em 41, na verdade era tirar esses pastores antigos, porque inclusive eles não eram nem convertidos, não conheciam o evangelho, eram homens com mentalidade supersticiosa, pagã, idólatra, e ele precisava então tirar, e ignorante das escrituras, e esse foi o primeiro empenho dele lá, né? Naff continua dizendo: a falta de substitutos qualificados e treinados e a turbulência em torno da crise de 1538 a 41, ou seja, quando Calvino e Farel foram expulsos, né? Durante a qual Calvino e Farel foram expulsos da cidade, significou que Genebra não teve outra opção a não ser recorrer aos serviços desses padres. Era a única opção. Então não era nem má fé, só que esses caras voltaram desconstruindo tudo que Calvino e Farel tinham feito. Quando Calvino retorna ou melhor, um pouco antes de retornar, ele inclusive responde para Farel numa carta datada em 29 de março, ele escreve assim: também Miguel, o impressor, trabalhava com tipo, né, com gráfica,
comunicou-se comigo em Blecheré para que meu retorno para lá se concretize. Preferiria antes submeter-me à morte uma centena de vezes àquela cruz ele está falando de Genebra, tá? Sobre a qual teria de morrer 1000 mortes todos os dias. Então, lembra que eu falei onde que Calvino ficou traumatizado com o modo como ele foi tratado, desprezado, perseguido, a reputação destruída, humilhado, expulso de Genebra. Então, voltar para Genebra não era um assunto para ele agradável. Mas, curiosamente, ele diz: quis lhe passar incidentalmente essa informação, para que você se oponha com toda a sua força às medidas daqueles que se esforçam para levar-me de volta para lá. Ele estava dizendo para Farel assim: por favor, faça de tudo para desestimular qualquer um que queira me levar para lá. E depois, numa carta a Farel, provavelmente em agosto de 41, ele volta no final de agosto, no início de agosto, quase um ano depois que ele escreveu aquela outra carta de desprezo. Ele agora, Deus mudou a mente dele, Deus mudou o coração dele, e Deus estava tratando do coração dele. Ele diz o seguinte, havendo lido integralmente a sua carta e a dos genebrinos, perguntei o que, na opinião deles, deveria ser feito agora. Sem convocarem nenhuma reunião prévia, responderam que não havia dúvida de que eu deveria partir imediatamente para lá, pois agora a questão não estava em aberto, nem era duvidosa, apesar de não ter sido formalizada. Quanto à maneira como pretendo proceder, eis que é meu presente sentimento. E agora ele declara: se eu tivesse alguma escolha, nada me agradaria menos do que seguir seu conselho, ou seja, de voltar para Genebra. Então ele diz ainda relutante: eu não quero voltar para lá, eu não tenho prazer em pensar em voltar para lá, eu não sinto alegria em passar pela minha mente a ideia de ser novamente o pastor em Genebra. Mas ele diz: mas quando me lembro que não pertenço mais a mim mesmo, ofereço meu coração, apresentado como sacrifício ao Senhor. Aqui, a estrutura, a tradução em latim, é de onde tirar aquela frase famosa dele: cor mentibus offero prompti et sincere Dominus. O meu coração a ti, Senhor, eu ofereço imediatamente, sem reservas. Prompto sem reservas, pronto e sincero, sem reservas, com dedicação, com intenção, a ti, Senhor, como um sacrifício. Portanto, não há fundamento para estar apreensivo, achando que só conseguirá belas palavras. Bom, com essa mudança, ele começa agora a pensar e volta para Genebra com um conceito de pastor que ele havia aprendido, amadurecido sobre a instrução de Martin Bucer. Lembra que em 1538, quando Calvino chega, na véspera da chegada de Calvino, Martin Bucer tinha publicado um livro que se torna um referencial, uma obra que até hoje, inclusive graças a Deus foi publicado em português, do verdadeiro cuidado das almas. Esse livro, que está publicado pelo Thomas Nelson Brasil, foi o livro que realmente impactou profundamente o conceito de Calvino sobre o pastorado, e ele chega não somente vendo o livro, que era a teoria, mas a estrutura da igreja em funcionamento. Então, lá, Calvino é impactado com o cântico de salmos, Calvino é impactado com o ensino de crianças, Calvino é impactado com o trabalho de aconselhamento, visitação, pregação dos pastores, com o trabalho de docência nas escolas dos pastores. Então, aquela estrutura maravilhosa que ele conhece em Estrasburgo, aquilo impacta ele, então amplia a percepção do que é um pastor agindo na igreja, e como que aquilo era produtivo. Curiosamente, Calvino ficou 27 anos pastoreando Genebra, todo período. Coincidentemente, o tempo que Martin Bucer foi pastor em Estrasburgo também foram 27 anos. Interessante, né? Eu traduzi agora recentemente uma carta de Martin Bucer para Calvino, e ele tinha já deixado o pastorado de Estrasburgo, já bem idoso,
e aceita o convite de Thomas Cranmer, arcebispo da Cantuária, na Inglaterra, que naquele momento era o tutor do filho de Henrique VIII, o jovem rei Eduardo I. E tinha muita coisa para fazer de reforma na Inglaterra. E ele escreve para Calvino, pedindo para que Calvino, ao escrever para o duque de Somerset, que era um nobre muito importante, de grande influência dentro do parlamento dos nobres na Inglaterra, ele intercedesse para que algumas ações fossem mais enfáticas e mais urgentes para que a reforma pudesse desenvolver, porque Cranmer sabia, e Martin Bucer também não era bobo, sabia que o jovem rei ele possuía uma saúde muito fragilizada e poderia morrer a qualquer momento, e a reforma sucumbir, como de fato sucumbiu quando ele morreu, e Maria a Sanguinária, Maria Católica, Maria Tudor, tomou o lugar do seu irmão falecido, né? Mas é outro detalhe de história para outro momento. E aí você tem William Innes falando o seguinte: a Companhia de Pastores de Genebra no século XVI passou por 3 distintos estágios de desenvolvimento com Calvino, a tradução ficou ruim, tornando-se o fio comum que os liga. Os anos de 1532 a 1540 favoreceu os evangelistas, homens como Farel, Froment e Viret. O estabelecimento de uma igreja reformada em Genebra testemunha a eficácia da sua obra, da obra desses 3 primeiros homens. Todavia, no retorno de Calvino em 41 e a aprovação do Conselho das Ordenanças Eclesiásticas, uma série de controvérsias sobre doutrina e a estrutura da igreja envolvendo os pastores, culminando no julgamento de Serveto em 1553 e o colapso da facção do partido, libertino dos perrinistas em 55. A partir desse ponto, refugiados franceses de 1550 a 1557 chegaram centenas de famílias francesas fugindo, os hugonotes fugindo da França e indo buscar refúgio em Genebra. Nesse período você tem um enriquecimento em Genebra. Tem um historiador, um economista, que ele escreve como que a economia, ele dá gráficos inclusive do relatório financeiro da cidade. A cidade nesse momento ficou 3 vezes mais rica do que era com a chegada dos huguenotes, com as suas joias, seus ouros, suas peles, suas roupas, sua cultura, sua intelectualidade, inclusive vários pastores já formados protestantes e que só precisaram dar uma polidinha para se tornarem calvinistas, mas já eram homens que tinham mestrado e doutorado, e estes homens enriqueceram Genebra em muitos sentidos. Foram deles que, quando Villegagnon, o Caim das Américas, solicitando Calvino para que ele pudesse ceder famílias para uma expedição de implantação de uma colônia à França Antártica, na Guanabara, Calvino falou assim: então, esses homens são refugiados, eles não têm terra mais, eles não têm mais pátria. E aí ele consultou várias dessas famílias, e eles e pelo menos outros 3 pastores seguiram, encaminhados para que pudessem então fazer o trabalho missionário e implantação de igreja e o trabalho de doutrinação entre os colonos franceses na Baía da Guanabara. A partir desse ponto, refugiados franceses encheram a cidade de seus púlpitos. Eles aceitaram de bom grado e, em geral, a doutrina de Calvino e as instituições de Genebra. Eles enfatizaram primariamente sobre o cuidado pastoral e a perpetuação da obra de Calvino. Então, resumindo, o que nós podemos pontuar até agora? Primeiro, os anos de 32 a 40 favoreceu os evangelistas, esses homens inicialmente. No segundo momento, o retorno de Calvino e a aprovação do conselho, do pequeno conselho das ordenanças eclesiásticas, teve uma grande mudança. Porque o que acontece? Como que você pode estabelecer limites, normatizar, dizer que algo é certo, algo é errado? Como é que você pode cobrar responsabilidade de alguém se você não tem deveres atribuídos e claramente estabelecidos? Não tem como você fazer isso, Quando você contrata alguém para trabalhar para você, você deixa bem claro: eu quero que você faça tal função, eu quero que você exerça tal cargo, e você espera que aquela pessoa
cumpra as prerrogativas daquele cargo. Se ela não cumpre, você tem direito de demiti-la, porque ela não está cumprindo e não está satisfatoriamente atingindo o objetivo. Então, antes de 41, eles não tinham nada que pudesse dizer: isso é ser pastor, pastor faz isso, pastor não pode fazer isso é um problema, isso pode causar disciplina, isso pode resultar em despojamento. Não tinha. O documento, Ordenança Eclesiástica de 1541, traz tudo isso. Então agora, todos os que eram ordenados e todos os candidatos que se tornariam pastores, eles precisariam subscrever esse documento. E a partir daí poderiam inclusive serem despojados. Foi aí que Calvino viu a oportunidade de limpar o quadro de pastores da Igreja de Genebra. Isso é importante. Mas vamos lá. E até que enfim, de 55, quando o partido dos guilhelmins, ou os libertinos perrinistas, eles têm duas situações graves. 1555, o líder deles, como síndico, um dos 4 síndicos que era líder deles, morre. Então toda a resistência formal política contra o programa de reforma de Calvino cai. E agora é colocado um jovem senhor, que havia sido treinado, discipulado e pastoreado por Calvino, e agora os 4 síndicos são calvinistas, e homens que haviam se convertido sobre o pastorado de Calvino, e o pequeno conselho agora, na sua maioria, eram calvinistas, que também estavam sendo pastoreados por Calvino. E agora a coisa muda, a partir de 1555. Então observe, às vezes a gente quer fazer algumas mudanças muito rápidas na igreja. A gente fala assim: mas isso está errado, isso tem que mudar. E a gente quer mudar da noite para o dia, né? Calvino orou, Calvino planejou, Calvino estudou as escrituras, Calvino aprendeu, ele teve que amadurecer como pessoa, amadurecer como pastor, amadurecer como teólogo, trabalhar, colocar em prática, envolver pessoas, treinar homens, desfazer-se de homens que não eram capazes e nem se encaixavam dentro da descrição bíblica do pastorado, e orar e esperar em Deus os resultados de todo esse trabalho, para que as coisas pudessem acontecer. E Deus foi conduzindo, porque é a igreja de Cristo, e foi isso que aconteceu em Genebra. O ofício de pastor, segundo Calvino, concebeu o ofício pastoral e a prática cotidiana real do ministério eclesiástico em Genebra, segundo as ordenanças. Atribuía a responsabilidade pela liderança teológica a todos os ministros da igreja. Esperava-se não apenas de Calvino, mas de cada um dos ministros da cidade, que eles fossem pastores teólogos. Ela foi criada com a aprovação das ordenanças eclesiásticas de 1541, que definiria e regulamentaria os ofícios da igreja de Genebra. Bom, eu vou ler rapidamente algumas partes desse documento. Aguardem, como eu já disse, o livro vai ser publicado o ano que vem, ou 2023, eu não sei, Deus é quem sabe, mas esse material está traduzido, eu traduzi ele, então é muito interessante. Alguns pontos só que eu quero usar como exemplo do que Calvino escreveu sobre a identidade, a prerrogativa, os deveres dos pastores em Genebra. E detalhe, Calvino, quando estava para voltar, que ele aceitou o convite do pequeno conselho, ele estava em Estrasburgo, ele disse: eu volto, mas eu só volto se vocês aprovarem as ordenanças eclesiásticas, se as ordenanças eclesiásticas foram o documento para normatizar a identidade da igreja de Genebra. Os caras assinaram sem ler as letras pequenas do contrato. Quem escreve sem ler assume as consequências, né? E aqueles homens que, quando expulsaram Calvino, não sabiam que tipo de reforma eles queriam, agora Calvino diz assim: agora eu vou dar para vocês um tipo que, se vocês não sabem, vocês vão descobrir que tipo de reforma que eu quero fazer na igreja de Genebra. E de fato, então, em primeiro lugar, quem são os pastores, né? Calvino diz assim: os pastores são chamados na escritura de supervisores, presbíteros e ministros. O seu trabalho é proclamar a palavra de Deus, ensinar, admoestar, exortar e reprovar pública e privadamente. Pressupõe visitação.
administrar os sacramentos e com os ministros e seus assistentes, que eram os diáconos, eles às vezes eram chamados de assistentes, mas eram os diáconos, emitir correções fraternas. Então a principal tarefa do ministro é ensinar, cuidar do sacramento e corrigir os irmãos, cuidando deles. Quando ele fala sobre o que compete, a quem compete instituir os pastores, ele diz aqui: a fim de que nada ocorra desordenadamente na igreja, ninguém deve ingressar nesse ofício sem que possua vocação. Por quê? Porque naquela época ainda era muito comum, por influência da Idade Média, pessoas entrarem na vida monástica, ou no sacerdócio, ou no próprio pastorado, por fazerem juramentos, por terem sido curados de doenças incuráveis, por terem sofrido ou passado por livramentos de acidentes, e aí as pessoas elas faziam votos, e o principal voto, e a gente conhece a história de Lutero, né? Quando ele estava voltando de uma noitada de cervejada lá, ele foi atingido por uma tempestade e trovões caindo, relampeando sobre ele. Ele faz: a Santa Ana, se a senhora me livrar, eu viro monge. E não deu outra. Ele virou a providência de Deus, usou da idolatria dele para torná-lo um homem das Escrituras. Mas o grande detalhe é que isso era o comum. As pessoas às vezes iam e se tornavam padres porque não tinham o que fazer, ou não tinham onde morar, ou não tinham o que comer. A pobreza, a miséria imperava na Idade Média, nesse período, e muitos se tornavam líderes eclesiásticos por causa dessas coisas. Calvino ele diz: ninguém deve ingressar nesse ofício sem que possua vocação. Isso é interessante. Quanto a isso, é necessário considerar três coisas: asseverar-se que o exame é o principal, ou seja, o indivíduo teria que ser examinado. Quais dons você tem? Você é capaz de pregar? Você é capaz de ensinar? Você sabe ler e escrever? É ensinar, é o exame. Você concorda com a doutrina? Você conhece as Escrituras? Ele passava por um exame. Em seguida, a quem compete dar posse aos ministros, ou seja, os pastores. Calvino vai defender que quem deveria escolher e ordenar pastores eram pastores e não um pequeno conselho. Terceiro lugar, qual cerimônia ou procedimento é melhor para resguardar, para que alguém ingresse nesse ofício? Eu não vou ler o restante do exame, que fala do que é, como deveria ser o exame, por causa do nosso tempo. Mas, vamos lá. Ele ainda fala sobre essa parte que eu vou pular, que eles deveriam prestar juramento ao magistrado civil. Então, por exemplo, ele diz aqui, ele faz uma crítica àqueles, observe, esse documento ele passa a valer a partir de outubro de 1541, Calvino chega em setembro, e o documento é aprovado em outubro de 1541, olha o que Calvino, e naquele momento, todos os padres e monges, ex-padres e ex-monges, que eram, dentre eles, mais de 18, eram pastores da igreja Nebra, homens não convertidos, homens que não sabiam o que era evangelho. E Calvino escreve aqui: a maneira de introduzi-lo no pastorado detinha uma grande carga de superstições, segundo as cerimônias usadas nos tempos passados. Assim, por causa da enfermidade dos tempos, ou seja, um tempo cheio de superstições, de ignorância e etc., será suficiente para ele que se faça uma declaração por um dos ministros em advertência ao cargo para o qual foi ordenado. E em seguida serão realizadas orações e petições para que o nosso Senhor lhe conceda a graça para fazer o que for necessário. Após a eleição, ele prestará juramento, eu vou ler daqui a pouco o juramento que eles tinham que fazer, de fidelidade aos senhores lá, seguindo uma forma escrita, conforme exigido para o ministro, conforme segue. E aí, vem a ordenação, o texto de juramento. Eu vou ler, o texto é bem pequeno. Todo aquele que era apresentado após ser examinado, ele tinha que ler isso aqui e assinar. A prática da subscrição confessional começa aqui, nasce aqui, em outubro de 1541, com o nosso irmão Calvino. Forma do juramento prescrito para os ministros, conforme aprovado.
O modo e forma de juramento e promessas que os ministros evangélicos, admitidos e recebidos na cidade de Genebra, farão diante dos senhores síndicos e do conselho da referida cidade é a seguinte: prometo e juro que no ministério para o qual fui chamado, servirei fielmente a Deus, afirmando puramente a sua palavra para edificar esta igreja, a qual me comprometo, e que não abusarei da sua doutrina para servir aos meus afetos carnais, nem para bajular a qualquer homem, mas que a manejarei com sã consciência para servir a sua glória e para o proveito do seu povo, a quem sou devedor. Ainda prometo e juro guardar as ordenanças eclesiásticas, assim como ela foi aprovada pelo pequeno, grande conselho e conselho geral dessa cidade. Na medida em que sou responsável por ministrar àqueles que falharam, para adquiri-los com lealdade, sem dar origem ao ódio, favor, vingança ou outra corrupção carnal, e no geral fazer o que pertence a um bom e fiel ministro. Em terceiro lugar, eu juro e prometo guardar e manter a honra e o bem-estar dos senhores, dos nobres, da liderança civil, e da cidade, a fim de evitar sofrimento, tanto quanto me for possível, de modo que as pessoas preservem boa paz e unidade sob o governo da nobreza, e não consentir de forma alguma com que a isto violam. Por isto, eu prometo e juro me submeter à supervisão e os estatutos da cidade, para dar um bom exemplo de obediência a todos os demais, rendendo-me da minha parte a submissão e obediência às leis e ao magistrado, como o meu ofício exige. Isto é, sem prejuízo da liberdade que temos de exercer o ensino como Deus nos ordena e fazer as coisas que são próprias do nosso ofício. Essa frase aqui é interessante. Ele diz: eu me comprometo em obedecer os estatutos, as leis da cidade, desde que o magistrado não interfira no culto. Interessante, vou ler de novo. Rendendo-me da minha parte a submissão e obediência às leis e ao magistrado como o meu ofício exige, isto é, sem prejuízo da liberdade que temos de exercer o ensino como Deus nos ordena e de fazer as coisas que são próprias do nosso ofício. Então, eu tenho a minha consciência cativa a qualquer autoridade civil, desde que ele não me impeça de exercer meu pastorado. Concluindo, prometo servir tanto a Sanhedrin quanto ao povo, desde que isso não me impeça de prestar a Deus o serviço que lhe devo na minha vocação. Então, esse era o juramento dos pastores na ordenação em 1541. E Calvino, então, forjou esses homens. Eles eram também supervisionados no exercício pastorado, eles deveriam conciliar divergências doutrinárias a partir dos documentos que Calvino começa a escrever. Em 1541, por exemplo, Calvino escreve o que é conhecido o Catecismo de Genebra. Esse era o documento doutrinário que era subscrito. Então, todos os habitantes de Genebra tinham que subscrever e aprendê-lo, todos os pastores tinham que subscrever, todos os oficiais, os exilados, quando chegavam em Genebra, eram instruídos nele e deveriam declarar subscrição deles. Todos. Era o documento que unificava doutrinariamente a identidade da igreja de Genebra. Inclusive, em alguns casos de disciplina era porque as pessoas se negavam de estudá-lo ou rejeitavam algum ponto doutrinário. Interessante. E também pastores eram corrigidos, disciplinados ou despojados. E aí, dessa forma, Calvino conseguiu ir purgando. Deixa eu ler essa parte aqui. Ele diz assim: mas é de primeira importância notar que crimes são intoleráveis em um ministro. Entretanto, há vícios que, se suportados, serão tratados apenas por meio de repreensão fraterna. Os primeiros são casos, ele vai começar a citar: heresia, cisma, rebelião contra a ordem eclesiástica, blasfêmia aberta, que merece punição civil, simonia, ou seja, a venda do sagrado, a indução corrupta, intrigas com a intenção de assumir a posição do outro, ou seja, se um pastor estivesse fazendo intriga para poder tirar o cara do pastorado e ele assumir o lugar do outro, ele também tinha que ser disciplinado. Interessante, né? Isso que é muito legal.
abandono da igreja sem permissão legal ou chamado justo, falsidade, perjúrio, obscenidade, roubo, embriaguez, lutas condenadas por lei, usura, jogos proibidos por lei e escandalosos, danças e licenciosidades semelhantes, crimes envolvendo infâmia civil e crimes que merecem a separação da igreja. Então, ele segue aqui com outros casos que mereciam disciplina, correção verbal, a disciplina por afastamento ou até mesmo o despojamento do pastorado, e em muitos casos a exclusão de Genebra. Em última instância, isso acontecia. Vamos lá, isso que eu já vi. Alguns documentos de atividades pastorais. Calvino, a partir de 41 até 61, ele escreveu vários documentos que deveriam ser usados pelos pastores e usados sobre os pastores, para que os pastores pudessem ter uma direção de atuação pastoral e para que o conselho, o consistório de Genebra, pudesse avaliar se os pastores estavam sendo bons pastores, se estavam cumprindo as suas tarefas e prerrogativas, ou se eles deveriam ser corrigidos, disciplinados ou despojados. Esses documentos têm serventia disso. Então ele escreve as ordenanças eclesiásticas de 41, nós já temos citado ela, o juramento de 42, a forma de oração e ministração dos sacramentos, batismo e ceia de 45, a forma de celebração de casamento de 1545. Essa aqui é interessante porque, embora, se você fala assim, de onde que vem essa prática de celebrar, de fazer com que o noivo faça promessas para a noiva faça promessas para o noivo, e eles possam celebrar um contrato público verbal. Sabia que foi Calvino que inventou isso? Calvino. E documentado isso. Isso é muito legal. Nas ordenanças eclesiásticas de 41, Calvino trata sobre a normatização do casamento em 3 parágrafos. Ele vai revisando, ele revisa ela em 1546 e depois faz uma revisão em 1561, que é essa edição final aqui. Essa edição final, eu traduzi ela e ela está publicada nesse livro, é o primeiro documento, das Ordenanças Eclesiásticas de 1561. De 3 parágrafos sobre normatização do casamento, Calvino escreveu 57 parágrafos longos, normatizando o casamento. Calvino era formado em leis, ele tinha bacharel e mestrado em lei, ele não tinha formação teológica, ele era jurista, e ele escreveu, a partir das escrituras, legislando sobre casamento, porque ele entendia que igreja é família, e se as famílias não vão bem, se há desordem, porque naquele problema não tinha legislação, a única legislação que tinha era o cânone romano, a lei romana, o decreto romano, e eles não podiam usar aquele material, porque inclusive havia situações de divórcios que eram necessários lá, apesar de toda a situação do trabalho para não acontecer, mas haviam, e eu recomendo, adquira esse livro, depois a gente conversa e vai lá. Bom, ele escreve também, além da celebração de casamento, que inclusive eu usei esse ano, eu desconfio que é pela primeira vez nas Américas, pelo menos na América do Sul, que um casamento é celebrado com o rito genebrino lá de 1545, a visitação dos enfermos de 46, a ordem da visitação das paróquias dependentes de 46 e a ordenança da supervisão das igrejas de 47. Esses 2 documentos aqui, eles supervisionam, eles dão critérios para os presbíteros do consistório ir às igrejas, nas congregações de Genebra, e poder avaliar. Talvez quando a gente fala igreja de Genebra, você pensa só num templo, né? Na cidade de Genebra tinham 3 igrejas: Saint-Gervais, Sainte-Madeleine e Saint-Pierre. 3 templos, 3 igrejas. A principal era Saint-Pierre, né? São Pedro era a principal. Só que o território de Genebra tinham várias vilas. Cada vila tinha um templo, tinha uma igreja. E cada templo desse tinha um pastor designado. Por isso que eram 18 pastores inicialmente. Depois eles chegaram a mais de 30. Então a igreja de Genebra, na verdade, era uma denominação pequena.
não era uma igreja, templo local. Calvino, ele era designado majoritariamente a pregar em Saint-Pierre, mas ele não ficava pregando só lá, às vezes ele pregava em Saint-Malin, ou às vezes em Saint-Gervais, mas principalmente na Catedral de São Pedro, né? Bom, e aí ele escreve a revisão final, mas o documento doutrinário mais importante era esse daqui, que ele foi escrito em francês, em 42, e foi feita uma revisão ampliada pelo próprio Calvino em 45, e esse texto aqui é o Catecismo de Genebra. Esse catecismo era ensinado às crianças na escola do Collège de Rive, era ensinado dominicalmente, domingo à tarde, pelos pastores, todas as crianças da cidade eram obrigadas a fazer, e era ensinado depois, quando a Academia de Genebra foi organizada em 1559, era ensinado lá. Aí você fala assim, como que homens eram forjados doutrinariamente? Catecismo de Genebra, né? Vamos lá que o nosso tempo está... Ok. Formação acadêmica. Eu vou ser bem rápido, porque esse aqui é o último tópico. Originalmente eram ex-padres e ex-monges, lembram? Então a formação deles... Aí você fala assim, mas esses ex-padres e ex-monges, eles haviam sido feitos seminário teológico católico. Muitos deles eram leigos, eram homens sem nenhuma formação acadêmica. Eles decoravam algumas frases em latim para rezar a missa, e muitos deles fingiam falar latim na missa, o que é pior. Então lembra quando na Idade Média surgiu a brincadeira da ocus pocus aramis, né, e fazer uma mágica lá. Você sabe de onde que vem essa expressão? Na verdade é a deformidade das pessoas ao ouvir o padre em pegar a hóstia e ficar de costa, né? Aí o som já ficava ruim, porque a reverberação dentro os templos católicos medievais não foram construídos para pregação, foram construídos para contemplação. Então a reverberação é um negócio absurdo. Aí o cara pegava a hóstia e ficava de costa, falava ec est corpum meum, em latim, este é o meu corpo. O cara ouvia o quê? Ocus pocus, ocus ex porcum. Aí eles botaram na cabeça assim, bom, essa frase é uma frase mágica, que consegue transformar um pedacinho de pão no corpo do Filho de Deus. Então essa frase consegue fazer qualquer coisa. Aí, ocus pocus e vira qualquer coisa, né? É piada de muito mau gosto. Mas vamos lá. Mas não é piada não, isso aqui é fato mesmo, né? Originalmente eles eram padres, a maioria deles eram iletrados, ignorantes, homens sem nenhuma formação. E eram esses os pastores que Calvino encontrou quando chegou em Genebra. Homens cheios de superstição, ignorantes, homens sem formação nenhuma, homens inaptos, homens interessados apenas em comer e dormir e ter o conforto deles. E ainda a respeitabilidade social de serem líderes, guias de cegos sendo cegos, né? Vieram alguns pastores com a formação de outras instituições. Vieram pastores como Farel, como Viré, como Sayer, como Fromet, eram formados em Zurique, eram formados em Basileia, eram formados em Estrasburgo, para pastorear. Depois de 1550 a 1557, vieram as famílias francesas, e entre os huguenotes, e entre eles pastores formados na França, homens também de boa formação teológica. E agora você tem o treinamento que ocorria da congregação das quintas-feiras. Calvino chegou em 41, ele viu que aqueles camaradas lá não sabiam nada, ele falou assim, o que eu vou fazer? Quinta-feira de manhã, 7 horas, a começar pelas 7 da manhã, nós vamos reunir todos os pastores. Nós vamos fazer o quê? Ele fazia o quê? Ele pegava um texto bíblico, pregava o texto. Ele estava, primeiro, evangelizando os pastores. É do melhor verdade, ele está evangelizando. Segundo, ele estava ensinando hermenêutica, ele estava ensinando exegese, ele estava ensinando prática de pregação, e ele estava ensinando teologia. Era o que ele fazia, e era isso as chamadas congregações, as reuniões de toda quinta-feira com todos os pastores. E isso ele fez de 41 até 59, porque seminário em Genebra só começa em 1559. Antes de 59 não tinha
escola teológica em Genebra para preparar pastores. Os pastores eram preparados nas congregações, ou melhor, na congregação, que era a reunião semanal, e no exercício da prática pastoral. Era assim que eles eram treinados, eram orientados, capacitados. E havia também o treinamento nas reuniões da Companhia dos Pastores aos sábados. No sábado, eles tinham um reforço ainda. Eles se reuniam, eles levavam dúvidas teológicas, Calvino respondia as dúvidas teológicas, dava aula de teologia para eles, e Calvino dava para alguns um tema, e falava assim, você vai defender tal tema, e os demais vão rebater você. Era ensinado o quê? Argumentação, apologética. Eles treinavam então, tá? Isso aos sábados, na Companhia de Pastores aos sábados. E só em 1559 é organizada a Academia de Genebra para o treinamento desses pastores. Se você quer saber um pouco mais sobre a Academia de Genebra, a revista Concilium, do seminário Martin Bucer, tem um artigo que eu publiquei lá recentemente sobre o Estatuto da Academia de Genebra, que eu traduzi, e eu fiz uma introdução histórica com muitas notas. Então eu recomendo que você leia esse artigo. Ele dá mais ou menos umas 30 páginas, ou um pouco mais que isso, mas vale a pena ler, é um texto pequeno, relativamente pequeno, e traz muita informação sobre a organização, o contexto, os recursos políticos e o modo como a coisa aconteceu. E a partir